O celular do meu namorado vibrou durante nossa noite de cinema. Então eu entreguei para ele. Ele correu para o banheiro, deixando-o desbloqueado. Uma mensagem apareceu. Aquela baleia ainda está falando? Abri o grupo de bate-papo deles e encontrei meses de mensagens. Então o celular do Stuart acendeu no sofá durante nossa noite de cinema de sexta-feira e a prévia da mensagem dizia algo sobre uma baleia. E eu fiquei tão confusa porque, por que o amigo dele, Jackson, estaria mandando mensagem para ele sobre vida marinha às 21h? E eu só peguei para entregar a ele, porque estávamos assistindo a algum filme de ação, e ele estava esperando que seu amigo respondesse sobre os planos de jogo para o fim de semana. Stuart estava lutando contra um resfriado a semana toda. E bem na hora que peguei o celular dele, ele começou a tossir muito forte, tipo aquela tosse nojenta com catarro, que você sabe que precisa lidar com isso imediatamente. Ele pegou o celular da minha mão e basicamente correu para o banheiro, porque precisava assoar o nariz, e não queria ser nojento na minha frente. O que, honestamente, eu apreciei na hora, porque ninguém quer assistir a isso. Mas aqui está a coisa, que me dá vontade de gritar para o vazio. Ele estava tão focado em chegar ao banheiro, antes de ter uma explosão nasal completa, que esqueceu de bloquear o celular. A tela ainda estava acesa quando outra mensagem apareceu do mesmo chat em grupo e dizia: "Aquela baleia ainda tá falando?" E com 3 emojis de choro de rir. Eu sentei lá no meu sofá que eu venho pagando no meu apartamento, e eu abri aquele chat em grupo, porque algo no meu estômago simplesmente sabia que isso era sobre mim. E, oh meu Deus, como eu estava certa. Esse homem estava em um chat em grupo com Jackson, e 2 outros caras chamados Josiah e Johnny, e eles estavam me detonando absolutamente. Mas não era nem só eles falando mal. Stuart estava me gravando. Gravações de voz e vídeos reais. Eu falando sobre meu dia no trabalho, eu rindo de algo engraçado no TikTok, eu cantando parabéns para minha mãe, Virginia, pelo FaceTime em agosto. E cada gravação tinha uma legenda. Alguém me mate, por favor, essa porca não cala a boca. Por quanto tempo mais eu tenho que fingir que me importo? Ela tá cantando de novo, alguém me salva. Eu continuei rolando e minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. Eu estava puta da vida. Jackson mandou uma mensagem em julho, perguntando por que Stuart ainda não tinha terminado comigo, se eu era tão irritante. E a resposta do Stuart, eu tirei print dessa primeiro porque eu sabia que precisaria dela. Ele disse: "Ela é tão desesperada por amor. É hilário refeições grátis à BMW dela, aquele apartamento. Eu tô vivendo como um rei enquanto ela planeja nosso casamento LOL." Esse homem estava morando no meu apartamento há 9 meses, sem pagar aluguel, dirigindo meu carro quando queria, comendo comida que eu comprei e, aparentemente, apenas odiando absolutamente cada segundo comigo, enquanto seus amigos o incentivavam. Havia outra mensagem de setembro, onde Stuart contou a eles que eu tinha comprado um PS5 para ele de aniversário, pensando que ele pediria em casamento em breve. Josiah respondeu: "Cara, você é um gênio. Esse é o melhor golpe de todos." E Stuart respondeu: "Eu sei, né? Ela até paga minha academia porque eu disse a ela que devíamos ficar saudáveis juntos antes do casamento." Que casamento? Nós conversamos sobre talvez nos casarmos um dia, mas eu nunca forcei. Eu apenas mencionei uma vez que achava que tínhamos algo bom e conseguia ver um futuro. Foi só isso. E esse homem transformou isso em sua justificativa inteira para me usar. Eu peguei meu próprio celular e comecei a tirar fotos de tudo, tela após tela. Cada mensagem cruel, cada gravação, cada instância deles rindo de como eu era estúpida. O rolo da câmera do meu celular era só print, após print, e eu me certifiquei de pegar as datas, as conversas completas, todo o contexto. A porta do banheiro se abriu e Stuart saiu, soando todo congestionado, falando sobre como Jackson queria saber se ainda estávamos afim daquele churrasco na casa dele, no próximo fim de semana. E eu sorri. Eu sorri pra ele e disse: "Sim, claro, parece divertido." E perguntei se ele queria que eu fizesse minha salada de batata, que todo mundo sempre pede. Ele beijou minha testa e sentou de volta ao meu lado no sofá. Colocou o braço ao meu redor. Continuou assistindo ao filme como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu tinha cerca de 200 prints no meu celular, dele me chamando de baleia e de porca, e de desesperada e estúpida. Eu não conseguia nem focar no filme. Meu cérebro estava indo a 1 milhão de quilômetros por hora tentando descobrir o que fazer. Parte de mim queria gritar com ele ali mesmo, mas algo me disse para esperar. Para ser esperta sobre isso, porque se ele estava jogando um jogo a longo prazo comigo, eu também poderia jogar um. Na manhã seguinte, era sábado, e Stuart perguntou se podia pegar meu carro emprestado para encontrar Jackson na academia. Eu disse: "Claro, amor." Entreguei minhas chaves com um sorriso. E no segundo que ele saiu, eu vasculhei cada coisa que ele tinha deixado no meu apartamento.
O notebook dele estava protegido por senha, mas o iPad não, porque ele usava principalmente para assistir esportes. Eu abri o aplicativo de mensagens e ele sincronizou com o celular dele. Ainda mais conversas. Acontece que havia um chat separado só com o Jackson, onde eles falavam de mim. Ainda pior. Jackson ficava perguntando quando Stuart ia trocar por algo melhor. E Stuart dizia que estava esperando até depois dos feriados, porque eu provavelmente compraria um monte de coisas caras para ele. No Natal. Ele estava planejando me usar até o Natal e depois terminar comigo. Eu encontrei memorandos de voz no iPad dele também, gravações que ele fez de mim sem meu conhecimento. Eu no telefone com minha mãe, falando sobre como eu estava feliz, que Stuart e eu estávamos indo tão bem, eu dizendo à minha amiga Rachel que eu achava que Stuart poderia ser o cara. Eu literalmente apenas existindo na minha própria casa. E esse homem estava gravando isso para enviar aos amigos para entretenimento. Meu relacionamento inteiro era uma piada para ele. 9 meses da minha vida, eu o apresentei à minha família. Minha mãe o amava. Meu pai achava ele ótimo. Nós tínhamos ido de férias juntos em julho, e eu paguei a maior parte porque Stuart disse que seu emprego na loja de autopeças do tio não estava pagando bem e ele estava tentando economizar. Agora eu estou percebendo. Ele provavelmente só não queria gastar o próprio dinheiro quando o meu estava disponível. Ele trabalhava nessa pequena loja que seu tio Richard possuía, fazendo inventário e ajudando clientes. E ele sempre fazia parecer que o dinheiro estava apertado. Mas olhando para trás nessas mensagens, ele tinha muito dinheiro. Ele só preferia gastar o meu. Eu enviei todos os prints e gravações para mim mesma através do iPad dele. Então eu limpei as mensagens enviadas para que ele não soubesse. Eu baixei tudo para o meu notebook e fiz backup em um pendrive. Então eu coloquei o iPad dele de volta exatamente onde o encontrei. Stuart chegou em casa 3 horas depois, todo suado e alegre, falando sobre seu treino e perguntando o que eu queria fazer para o jantar. Eu sugeri que pedíssemos do lugar favorito dele por minha conta. Ele nem hesitou em dizer sim. Passamos a noite de sábado comendo macarrão e assistindo TV. E eu ri das piadas dele e me aconcheguei com ele. E o tempo todo eu estava pensando naquelas mensagens. Sobre ele me chamando de baleia. Sobre os amigos dele me chamando de porca, sobre todos eles. Rindo de como eu era desesperada e estúpida. Domingo ele perguntou se eu queria ir ao shopping porque ele precisava de tênis novos. Eu disse claro e nós fomos. E eu o observei experimentar. Tipo, 6 pares diferentes de Nikes. Ele fazia comentários sobre quais pareciam melhores. E pedia minha opinião e eu dava. Então no caixa ele olhou pra mim com expectativa e eu percebi que ele queria que eu pagasse pelos tênis dele. Como sempre, eu puxei meu cartão e comprei os tênis para ele. 85 caras. A caixa perguntou se eu queria adicioná-los à minha conta de recompensas e eu disse sim com o maior sorriso. Stuart carregou a sacola e segurou minha mão pelo shopping. E me disse que eu era a melhor namorada de todas. A melhor namorada de todas, enquanto ele tinha meses de mensagens me chamando de baleia. Segunda-feira ele foi trabalhar na loja de autopeças. E eu liguei dizendo que estava doente. Eu não estava realmente doente, mas eu precisava de tempo para pensar, para planejar, porque era isso que eu sabia. Se eu apenas o confrontasse, ele provavelmente mentiria. Ele me faria gaslighting. Ele me diria que eu estava entendendo errado ou sendo louca, ou que era apenas conversa de homem, e não significava nada. Mas eu tinha evidências. Prints, gravações, datas, contexto, tudo. Eu também sabia que o nome dele não estava no meu contrato de aluguel. Ele tinha se mudado gradualmente ao longo dos meses. Primeiro dormindo muito aqui, depois trazendo mais coisas, até que basicamente ele apenas morava aqui, mas legalmente. Este era o meu apartamento. O carro estava no meu nome. Os móveis eram meus. Tudo aqui era meu, exceto as roupas dele e aquele estúpido PS5 que eu comprei pra ele. Terça-feira, Stuart perguntou se poderíamos receber a mãe dele, Brenda, para jantar na quinta-feira. Ele disse que ela estava pedindo para ver nosso lugar e me conhecer direito, já que só tínhamos nos encontrado 2 vezes antes em eventos familiares. Eu disse claro. Eu adoraria cozinhar para ela. Ele pareceu tão feliz com isso. Me beijou e disse que tinha sorte de me ter. Disse que a mãe dele me amaria assim como ele amava. Eu sorri e comecei a planejar o cardápio. Quarta-feira à noite, Stuart chegou em casa com flores. Flores. Disse que apenas as viu no supermercado e pensou em mim. Eram margaridas, minhas favoritas, e eu queria jogá-las na cara dele. Mas em vez disso, eu as coloquei em um vaso e agradeci. Ele me disse que me amava. Ele disse isso bem na minha cara. Eu te amo, querida. E eu disse de volta porque eu precisava que ele pensasse que tudo estava normal. Que eu não tinha ideia do que ele estava fazendo pelas minhas costas, há meses. Quinta-feira de manhã, acordei e Stuart já estava no chuveiro, se arrumando para o trabalho. O celular dele estava na mesa de cabeceira carregando. Eu o peguei. O chat em grupo tinha novas mensagens da madrugada.
Jackson mandou um meme sobre namoradas irritantes. Josiah respondeu, cara, o Stuart ainda tá tirando leite daquela baleia? E Johnny disse, meu garoto é uma lenda conseguindo todas aquelas coisas de graça. Stuart respondeu às 6h10 da manhã, enquanto eu ainda estava dormindo ao lado dele. Quase terminando com essa aqui, lol. Depois dos feriados eu tô fora. Já tô de olho nessa garota da academia. Depois dos feriados. Ele já estava planejando sua saída e seu próximo alvo. Tirei mais prints e coloquei o celular dele de volta. Naquela noite, Brenda chegou às 6. E eu tinha feito todo aquele jantar legal. Frango assado, purê de batata, legumes, pãezinhos caseiros. Arrumei a mesa com minha louça boa e acendi velas. Brenda entrou e imediatamente começou a elogiar tudo. O apartamento, a comida, como eu estava bonita. Stuart estava todo orgulhoso, mostrando a casa para ela como se ele tivesse feito alguma coisa, como se ele tivesse decorado ou pago por algo. O jantar foi tão estranho porque eu estou sentada lá, jogando conversa fora com a mãe dele, enquanto sei que o filho dela acha que eu sou uma baleia, que ele está me aplicando um golpe. Brenda continuava dizendo como estava feliz, que Stuart encontrou alguém tão maravilhosa e organizada. Ela perguntou sobre planos de casamento, e Stuart riu, dizendo que estávamos indo devagar. E eu apenas sorri e disse, quando for a hora certa, será a hora certa. Depois do jantar, Brenda pediu para ver fotos nossas juntos. Eu peguei meu celular e comecei a mostrar a ela fotos das nossas férias, de vários encontros, de nós apenas passando o tempo. Ela estava se derretendo sobre como éramos fofos e como Stuart parecia feliz em todas elas e algo estalou em mim. Eu não conseguia mais fazer isso. Eu não conseguia continuar sorrindo. Mas eu também sabia que não era a hora certa, não com a mãe dele ali, ainda não. Então eu pedi licença para ir à cozinha pegar a sobremesa, e eu fiquei lá por um segundo apenas respirando. E quando eu voltei, eu tinha torta e sorvete e outro sorriso. Brenda foi embora por volta das 9, dizendo que tinha tido um momento maravilhoso, e que eu era para casar, e que era melhor Stuart não estragar tudo. E Stuart a acompanhou até o carro dela, e quando ele voltou para dentro, ele estava sorrindo. Ele disse que o jantar foi perfeito, que a mãe dele me amou, que tudo estava dando certo. Eu perguntei o que ele queria dizer com dando certo, e ele disse, você sabe, nosso relacionamento, nosso futuro juntos. Nosso futuro. Esse homem realmente achava que tinha um futuro comigo, depois do que ele andava dizendo. Sexta-feira de manhã, Stuart saiu para a loja de autopeças cedo, porque seu tio, Richard, precisava de ajuda com um grande carregamento de inventário. Ele me deu um beijo de despedida e me disse para ter um ótimo dia. Eu fui trabalhar, mas saí no almoço, dirigi até uma gráfica e imprimi cada print que eu tinha tirado. Centenas de páginas. Então eu fui a uma loja de material de escritório e comprei pastas e etiquetas. Passei a tarde de sexta-feira organizando tudo, cronologicamente, por conversa, por pessoa. Eu fiz detalhado. Eu fiz completo. Então eu coloquei tudo no meu armário, no fundo, onde Stuart nunca olhava. Sexta à noite ele queria sair para jantar com Jackson e alguns outros amigos. Perguntou se eu queria ir. Eu disse que não, estava cansada. Mas que ele deveria ir se divertir. Ele pareceu quase aliviado por eu não ir. Provavelmente, porque assim ele poderia falar sobre mim sem eu estar lá. Ele saiu por volta das 7 e eu sentei no meu apartamento sozinha, pensando em tudo, sobre os 9 meses que passei com essa pessoa, sobre como eu achava que estávamos construindo algo real, sobre minha família conhecê-lo e gostar dele, sobre as férias que tiramos e os feriados chegando, e a vida que eu achava que estávamos trabalhando para ter, e sobre como nada disso era real, como tudo era ele me usando, enquanto ria de mim com seus amigos. Meu celular vibrou e era minha mãe, perguntando como as coisas estavam indo com Stuart, e se ainda íamos jantar no domingo neste fim de semana. Eu disse a ela que sim, nós iríamos, porque eu precisava que tudo parecesse normal, só mais um pouco. Stuart chegou em casa por volta da meia-noite, um pouco bêbado, falando sobre como a noite foi divertida. Ele desmaiou na cama e começou a roncar imediatamente. Eu fiquei deitada ao lado dele, olhando para o teto, e percebi algo. Eu não estava triste. Eu estava com raiva e estava farta de ser legal sobre isso. Segunda-feira ia ser muito interessante. Atualização. O jantar de domingo na casa dos meus pais foi absolutamente brutal. Nós dirigimos até lá na minha BMW, aquela que Stuart usa quando quer. E o tempo todo ele sendo todo fofo e afetuoso, segurando minha mão, perguntando se eu acho que meu pai vai querer assistir o jogo com ele. Depois do jantar, e eu estou lá sentada pensando naquela mensagem onde ele me chamou de baleia e como ele está planejando me largar depois do Natal, assim que ele pegar todos os presentes dele. Minha mãe, Virginia, atendeu a porta e imediatamente abraçou Stuart como se ele fosse seu próprio filho. Ela tinha feito carne assada porque ela lembrou que era o favorito dele da última vez que visitamos. Meu pai estava na sala de estar e se levantou para apertar a mão de Stuart, perguntando sobre o trabalho na loja de autopeças e
se o tio dele, Richard, ainda estava pensando em expandir o negócio. Stuart começou essa história toda sobre como Richard poderia abrir uma segunda loja e como ele esperava talvez gerenciá-la um dia, e meus pais estavam engolindo tudo, falando sobre como ele era ambicioso, como era ótimo que ele tinha família que o apoiava, como era raro encontrar jovens com uma ética de trabalho tão boa hoje em dia. Eu queria gritar. Esse homem trabalha meio período em uma pequena loja de autopeças e passa o resto do tempo jogando videogame no PS5 que eu comprei pra ele, enquanto mora de graça no meu apartamento. Mas claro, pai, me fale mais sobre a incrível ética de trabalho dele. O jantar foi uma tortura. Minha mãe continuava perguntando sobre planos de casamento, e Stuart fazia essa coisa tímida onde ele dizia que estávamos indo com calma, nos certificando de que estávamos realmente prontos. E minha mãe apenas sorria pra ele, como se ele estivesse sendo tão maduro e atencioso. Ela me disse mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha, que eu deveria segurar esse cara. Que homens como Stuart não aparecem com frequência. Eu quase deixei cair o prato que estava segurando. Meu irmão mais novo, Jasper, estava lá também. E ele ficava fazendo piadas com Stuart sobre esportes. E eles estavam se dando super bem. E em certo ponto, Jasper disse algo sobre como Stuart era muito mais legal que meu ex-namorado da faculdade e eu deveria definitivamente casar com esse. E Stuart riu e colocou o braço ao meu redor e beijou minha têmpora. O tempo todo eu tinha meu celular no bolso, com cerca de 300 prints dele me chamando de porca. Depois do jantar, meu pai e Stuart foram assistir ao jogo, e minha mãe me puxou de lado para ajudar com a louça. Ela começou a falar sobre como estava feliz por eu ter encontrado alguém tão estável e gentil, e como ela podia dizer que ele realmente me amava, pelo jeito que ele olhava para mim. Ela disse que nunca tinha me visto tão feliz antes. E eu apenas fiquei lá lavando louça, pensando em como nada disso era real. Como minha família inteira tinha sido enganada, assim como eu fui. Como Stuart passou 9 meses, sendo o namorado perfeito na minha frente, enquanto zombava de tudo sobre mim para seus amigos, pelas minhas costas. Mamãe perguntou se eu estava bem e eu disse que estava bem, apenas cansada do trabalho. Ela disse que eu parecia estressada ultimamente, e talvez Stuart e eu devêssemos fazer uma viagem de fim de semana juntos, apenas para relaxar e nos reconectar. Ela até se ofereceu para ajudar a pagar. Eu disse a ela que era gentil, mas que estávamos bem, e ela me abraçou e disse que estava tão aliviada por eu ter encontrado minha pessoa que estava planejando me largar depois de receber seus presentes de Natal. Nós saímos por volta das 8 e Stuart estava de tão bom humor, falando sobre o quanto ele amava minha família e que sorte ele tinha de ter futuros sogros tão acolhedores. Futuros sogros. Ele continuava usando essa frase. E toda vez que ele dizia isso, eu apertava o volante com mais força. Quando chegamos em casa, Stuart queria dar uns amassos, e eu inventei uma desculpa sobre estar com cólica. E ele foi, na verdade, muito fofo sobre isso. Me deu ibuprofeno e uma bolsa de água quente, e se aconchegou comigo no sofá. E isso, de alguma forma, tornou tudo pior, porque essa versão do Stuart, a versão de namorado atencioso e carinhoso, parecia a maior mentira de todas. Segunda-feira de manhã, acordei e Stuart já tinha ido para o trabalho. Ele tinha deixado um bilhete no balcão da cozinha, dizendo que seu tio precisava dele cedo para o inventário, e que me veria à noite, com um pequeno coração desenhado no final. Um coração. Eu fiquei olhando para aquele bilhete por uns 5 minutos, pensando em como ele provavelmente desenhou aquele coração, enquanto mentalmente compunha sua próxima mensagem para seus amigos, sobre que baleia desesperada eu era. No trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Minha colega de trabalho, Rachel, continuava me dando olhares preocupados, mas eu disse a ela que estava bem. Durante o almoço, ela me encurralou no estacionamento perto do meu carro e perguntou na lata o que estava acontecendo, porque eu estava agindo estranho há mais de uma semana, e eu desabei. Eu contei tudo a ela, sobre encontrar as mensagens, sobre as gravações, sobre como Stuart estava me usando e zombando de mim por meses. O rosto de Rachel passou por, 15 expressões diferentes. Choque, raiva, nojo. E então, ela ficou com esse olhar que eu só posso descrever como vingativo. Ela perguntou o que eu ia fazer e eu disse a ela que ainda não sabia, mas que ainda estava tentando descobrir. Ela se ofereceu para ajudar como eu precisasse. Disse que eu poderia ficar na casa dela, se eu quisesse expulsá-lo. O que eu precisasse. Eu apreciei muito isso, mas eu disse a ela que não estava pronta para fazer nada ainda. Que eu precisava pensar. Ela olhou para mim como se eu fosse louca, mas recuou, e me fez prometer mantê-la atualizada. Segunda-feira à noite, Stuart chegou em casa com comida do meu lugar favorito. Ele disse que achava que eu merecia um mimo. Depois de estar estressada ultimamente, e eu sentei lá, comendo o pad thai que ele pagou com meu cartão de crédito, porque sim,
Eu verifiquei o aplicativo do banco enquanto ele estava no banheiro e vi a cobrança. Enquanto ele falava sobre seu dia como se nada estivesse errado, ele me disse que seu tio Richard estava muito impressionado com seu trabalho ultimamente e poderia lhe dar mais responsabilidades. Que ele estava pensando em pedir um aumento. Que as coisas estavam realmente melhorando para nós. Para nós. Como se fôssemos um time, como se ele não estivesse ativamente planejando me abandonar em 2 meses. Terça-feira eu tive que ir ao Detran, porque minha carteira de motorista estava vencendo em breve, e eu precisava renová-la. Eu estava sentada naquelas cadeiras de plástico desconfortáveis, esperando meu número ser chamado, quando vi Jackson. O melhor amigo de Stuart, Jackson. Aquele que estava naquele chat em grupo, me chamando de baleia. Ele estava lá renovando seu registro, ou algo assim, e ele me viu e veio até mim com aquele sorriso grande e amigável. Perguntou como eu estava. Disse que Stuart tinha mencionado que fomos à casa dos meus pais para jantar, e que parecia legal. Ele estava sendo tão normal e amigável, e eu queria socar a cara dele. Mas em vez disso, eu sorri de volta, e joguei conversa fora sobre como o Detran sempre demorava uma eternidade e não era irritante. E Jackson riu e concordou. E então ele disse algo que fez meu sangue ferver. Ele disse que Stuart tinha sorte de ter alguém tão doce e compreensiva. Que a última namorada dele era muito cheia de frescura, e era bom vê-lo com alguém mais tranquila. Mais tranquila significando mais pau-mandado, que o deixava fazer o que quisesse. Quarta-feira, minha mãe mandou mensagem perguntando se eu queria ir às compras de Natal com ela no sábado. Ela disse que poderíamos fazer um dia disso. Ir ao shopping, almoçar, talvez encontrar algumas decorações para o meu apartamento, já que Stuart provavelmente passaria o Natal conosco, este ano. Ela perguntou se eu já tinha falado com ele sobre o que ele queria de presente. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por tanto tempo, porque eu sabia que Stuart tinha uma lista de desejos inteira no celular, uma lista estratégica de itens caros, que ele planejava me manipular para comprar, antes de me largar. Cadeira gamer, AirPods, smartwatch, tênis de grife. Eu respondi dizendo que sábado de compras parecia ótimo e que eu descobriria a situação do presente de Stuart. Quarta-feira à noite, Stuart perguntou se eu poderia ajudá-lo com algo. Ele abriu este site de cadeiras gamer, no meu notebook, e começou a me mostrar diferentes modelos, falando sobre como sua configuração atual estava machucando suas costas e como ele poderia se concentrar muito melhor com o apoio adequado. Ele mencionou uma cadeira específica que estava em promoção, um negócio muito bom. Normalmente tipo $400, mas com desconto para $300. Era isso. Era essa a manipulação que eu tinha visto nas notas dele. A menção estratégica da promoção, para parecer uma pichincha. O ângulo da saúde para parecer necessário. A maneira casual como ele estava trazendo o assunto, como se tivesse acabado de ocorrer a ele. Eu entrei no jogo, fiz perguntas sobre os recursos, balancei a cabeça quando ele explicou por que essa cadeira era melhor que as outras. O observei se animar, pensando que seu plano estava funcionando perfeitamente. Então ele mencionou casualmente que seu aniversário não era até janeiro, mas presentes de Natal eram legais também, e ele ficaria muito grato se eu pudesse ajudá-lo a conseguir algo assim, que ele me compensaria de alguma forma. Me compensar com o quê, exatamente? Com mais meses me chamando de baleia, com mais gravações enviadas aos amigos dele para entretenimento? Eu disse a ele que pensaria sobre isso, e ele me beijou e disse que eu era a melhor, e voltou ao jogo dele, parecendo tão satisfeito consigo mesmo. Quinta-feira, fui à Target depois do trabalho porque precisava de mantimentos. E também, eu só precisava sair do meu apartamento. Eu estava andando pela loja quando ouvi alguém chamar meu nome. Eu me virei e era Brenda, a mãe de Stuart. Ela estava lá comprando doces de Halloween, embora o Halloween já tivesse passado. Disse que estava em liquidação e ela gostava de estocar. Ela me deu um grande abraço e começou a falar sobre como o jantar foi maravilhoso na semana passada, como ela gostou de me conhecer melhor, como ela podia dizer que eu era uma boa influência para Stuart. Uma boa influência? Porque aparentemente antes de mim ele era o quê? Ainda pior? Brenda entrelaçou o braço no meu e andou comigo pela loja conversando sobre coisas aleatórias. Ela mencionou que Stuart tinha falado sobre, talvez olhar alianças de noivado em breve, que ele tinha pedido a opinião dela sobre estilos. Ela disse isso com um sorriso cúmplice, como se estivéssemos compartilhando um segredo. Meu estômago despencou, porque Stuart não tinha mencionado nada sobre anéis de noivado para mim, o que significava que ou ele estava mentindo para a mãe dele, para manter as aparências, ou isso era parte do jogo longo dele. Manter todos convencidos de que estávamos caminhando para o casamento, para que ninguém questionasse por que ele ainda estava morando comigo, sem pagar aluguel. Brenda perguntou se eu tinha alguma preferência por estilos de anel, se Stuart já tinha me mostrado algo. Eu inventei algo sobre gostar de designs simples, estilos clássicos, não querer nada muito chamativo.
Ela concordou com a cabeça e disse que Stuart tinha bom gosto, que o que quer que ele escolhesse seria lindo. Pagamos ao mesmo tempo, e Brenda me abraçou de despedida no estacionamento. Me disse para cuidar do garoto dela. O garoto dela, que estava ativamente me aplicando um golpe e planejando me largar. Sentei no meu carro por uns 20 minutos depois que ela saiu, apenas processando. A mãe do Stuart gostava de mim. Minha família o amava. Todos achavam que éramos esse casal perfeito, caminhando para o casamento, e tudo era baseado em mentiras. Quinta-feira à noite, o celular do Stuart continuava vibrando durante o jantar. Ele continuava checando e sorrindo maliciosamente para algo, e finalmente eu perguntei quem estava mandando mensagem para ele. Ele disse só o chat em grupo. Os caras sendo idiotas como sempre. Então ele colocou o celular virado para baixo e perguntou sobre o meu dia. Eu contei a ele sobre encontrar a mãe dele na Target. O rosto dele se iluminou e ele perguntou o que ela disse. Se ela mencionou algo sobre o próximo mês, quando a tia dele faria o dia de ação de graças. Eu disse não, só conversa fiada. Ela pareceu feliz em me ver. Stuart sorriu e disse que toda a família dele me amava. Que a mãe dele tinha dito a ele várias vezes como estava feliz por estarmos juntos. Que eu era exatamente o tipo de garota com quem ele deveria se estabelecer. Enquanto ele planejava me largar. Depois do jantar, eu disse a Stuart que precisava fazer algum trabalho, coisas no meu notebook. Em vez disso, abri o iPad dele que ele havia deixado na mesa de centro. Eu estava verificando obsessivamente agora, procurando por novas mensagens, novas evidências, novas maneiras que ele estava zombando de mim. Havia uma nova mensagem no chat em grupo da noite de terça-feira. Jackson tinha enviado uma foto do Detran. Uma foto minha sentada naquelas cadeiras de plástico, esperando meu número ser chamado. Ele tinha me fotografado secretamente e enviado com a legenda: "Olha quem eu encontrei, LOL." Stuart tinha respondido: "Ela pareceu desconfiada de algo?" Jackson disse não, ela tá por fora de tudo. Nós conversamos e tudo estava normal. Josiah entrou na conversa. "Cara, como ela ainda não sabe?" E Stuart respondeu: "Porque ela é desesperada e vê o que quer ver. Além disso, eu sou cuidadoso. Ela não é esperta o suficiente para perceber. Não é esperta o suficiente. Não é esperta o suficiente." Eu queria jogar o iPad pela sala. Em vez disso, tirei prints como venho fazendo metodicamente, salvando cada nova peça de evidência. A foto que Jackson tirou de mim. Stuart perguntando se eu parecia desconfiada. Todos eles rindo de como eu estava por fora de tudo. Havia mais. Um novo memorando de voz de quarta-feira. Stuart sussurrando para Jackson no telefone, enquanto eu estava no chuveiro. Eu podia ouvi-lo dizendo que ele tinha plantado a semente com sucesso sobre a cadeira gamer que eu definitivamente compraria. Que sua colheita de Natal seria incrível. Jackson riu e disse que Stuart era um gênio, um mastermind. Um gênio por manipular sua namorada. Enviei tudo para mim mesma e limpei o histórico. Então fechei o iPad e voltei para o quarto, onde Stuart já estava na cama mexendo no celular. Ele olhou para cima quando entrei e deu um tapinha na cama ao lado dele. Me disse para vir me aconchegar. "Sexta-feira de manhã?" Stuart perguntou se eu tinha pensado mais sobre a cadeira gamer. Disse que ele realmente precisava dela para as costas, que estava com dor por ficar sentado de mau jeito enquanto jogava. Ele me olhou com aqueles olhos de cachorrinho pidão, e eu pude ver exatamente o que ele estava fazendo. A manipulação, a falsa vulnerabilidade, a expectativa de que eu cederia e compraria. Eu disse a ele que precisava pensar mais sobre isso, que era muito dinheiro. Ele pareceu desapontado, mas disse que entendia, que ele não queria me pressionar. Então ele mencionou que se eu não pudesse comprar a cadeira, talvez os AirPods fossem mais acessíveis, que ele estava querendo trocar seus fones de ouvido antigos. Os AirPods, que também estavam em sua lista de manipulação estratégica. No trabalho, Rachel perguntou se eu já tinha decidido o que fazer. Eu disse a ela que não, que ainda estava processando tudo. Ela pareceu frustrada e disse que eu precisava parar de processar e começar a agir. Que cada dia que eu esperava era mais um dia que ele estava me usando. E ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas algo em mim precisava de mais, precisava ver exatamente até onde ele iria. Precisava pegá-lo no maior número de mentiras possível, antes de eu explodir tudo. Sexta-feira à noite, Stuart queria sair com Jackson e os caras. Eu disse, claro, divirta-se. Ele perguntou se eu tinha certeza que não queria ir junto, e eu disse que estava cansada. Eu provavelmente apenas assistiria TV e iria para a cama cedo. Ele saiu por volta das 7 e eu imediatamente peguei o iPad dele. Eu precisava ver o que ele diria sobre mim, quando estivesse fora com seus amigos, se ele me gravaria de novo, se haveria mais zombaria. Mas o que eu encontrei foi pior. Havia uma nova conversa em um chat diferente. Apenas Stuart e alguém chamada Bethany. E as mensagens eram paqueradoras. Muito paqueradoras. Bethany era a garota da academia que ele havia mencionado. Aquela que ele planejava namorar depois de me largar. Eles estavam conversando há semanas.
Desde meados de outubro, ela tinha enviado fotos dela mesma malhando. Ele a elogiou. Eles fizeram planos de sair, assim que a situação dele estivesse resolvida. Ela perguntou quando isso seria, e ele disse, em breve. Só estou esperando a hora certa. Bethany perguntou se a namorada dele suspeitava de algo, e Stuart disse, não, ela está completamente por fora de tudo. Eu tenho tudo sob controle. Ela enviou uma foto dela mesma em roupas de ginástica, com a legenda, mal posso esperar para você estar livre, para que possamos finalmente sair direito. E Stuart respondeu com emojis de fogo e disse, em breve, querida, eu prometo. Só tenho que aguentar isso até os feriados. Ele estava chamando outra garota de querida, enquanto morava no meu apartamento, enquanto eu pagava por tudo, enquanto planejava me arrancar presentes de Natal antes de me largar por ela. Tirei prints de tudo com Bethany. Cada mensagem paqueradora, cada foto que ela enviou, cada vez que ele me chamou de por fora de tudo, ou falou sobre sua situação que precisava ser resolvida. Havia dezenas de mensagens. Eles vinham conversando constantemente, fazendo planos para depois que ele me deixasse, falando sobre onde iriam em seu primeiro encontro de verdade, ele prometendo a ela que seria em breve. Eu sentei no meu sofá, cercada por evidências da traição do meu namorado, e percebi algo. Isso não era mais apenas sobre ele me usando por dinheiro. Era ele me traindo ativamente emocionalmente, se não fisicamente ainda, enquanto me fazia parecer uma idiota para todo mundo. Segunda-feira eu ia acabar com isso. Mas eu ia fazer do meu jeito. E Stuart ia perceber que a baleia, por fora de tudo que ele estava enganando por 9 meses, era muito mais esperta do que ele pensava. Rachel estava certa. Era hora de parar de processar e começar a agir. Última atualização. Ok, então estou escrevendo isso. E ainda estou com um pico de adrenalina tão alto que mal consigo digitar direito. E eu preciso contar tudo a vocês, porque o que eu fiz foi absolutamente insano. Mas também a coisa mais empoderadora que eu já fiz na minha vida. E eu não tenho nenhum arrependimento. Depois da minha última atualização, muitos de vocês disseram que eu precisava confrontar Stuart imediatamente, apenas expulsá-lo e acabar com isso. E eu estava planejando. Eu realmente estava. Mas então, sábado à noite, depois das compras com minha mãe, eu tive uma ideia. Uma ideia brilhante, mesquinha e absolutamente perfeita. O Natal era em 3 semanas. Stuart estava planejando me usar durante os feriados e depois me largar. Ele tinha sua lista de manipulação pronta, sua estratégia de saída planejada, sua nova garota, Bethany, esperando nos bastidores. Então eu decidi deixá-lo pensar que estava ganhando. Deixá-lo pensar que seu plano estava funcionando perfeitamente. E então, destruí-lo da maneira mais espetacular possível. Domingo eu agi completamente normal. Me aconcheguei com Stuart no sofá, ri das piadas dele, fingi que tudo estava bem. Ele não tinha ideia de que eu tinha mostrado os prints para minha mãe. Nenhuma ideia de que eu tinha chorado na praça de alimentação do shopping. Ele apenas pensou que estávamos tendo um fim de semana relaxante e agradável. Segunda-feira liguei para meu irmão Jasper do trabalho. Eu contei tudo a ele. Tudo. Mostrei a ele os prints, as gravações, as mensagens com Bethany, a lista de manipulação de Natal do Stuart. Jasper ficou furioso. Ele começou a dizer que ia lá quebrar a cara do Stuart, e eu tive que acalmá-lo. Então eu contei a ele meu plano e Jasper começou a rir. Ele disse que era brilhante e que estava absolutamente dentro. Passei as noites de segunda e terça-feira, depois que Stuart adormeceu, criando uma apresentação de slides, cada print organizado cronologicamente. As mensagens do chat em grupo me chamando de baleia e porca. As transcrições dos memorandos de voz, onde Stuart disse que ter intimidade comigo o fazia querer vomitar. As conversas com Bethany. Sua lista estratégica de manipulação de Natal, com notas sobre como me convencer a comprar cada item. A foto que Jackson tirou de mim no Detran. Tudo. Eu coloquei tudo com música. Alguma música triste de piano que tornaria tudo extra dramático. Adicionei slides de título entre as sessões. O que Stuart diz na minha frente, seguido por prints dele me dizendo que me ama. Então, o que Stuart diz nas minhas costas, seguido por ele me chamando de baleia. A estratégia de Natal de Stuart, com toda a sua lista de manipulação. Os planos futuros de Stuart, com todas as mensagens de Bethany. Estava perfeito. Devastador e perfeito. Enviei para o Jasper na terça à noite e ele respondeu por mensagem, apenas, puta merda, isso vai ser épico. Quarta-feira, Stuart perguntou novamente sobre a cadeira gamer, disse que era um ótimo negócio e o Natal estava chegando, e ele estava pensando nisso constantemente. Eu disse a ele que já tinha pedido. Deveria chegar na próxima semana. O rosto dele se iluminou. Ele me abraçou e disse que eu era a melhor namorada de todas, e que ele era muito sortudo. Eu sorri e pensei sobre o que estava por vir. Quinta-feira. Minha mãe ligou e disse que estava pensando no jantar de Natal, que ela queria ser a anfitriã,
Já que não tínhamos uma grande reunião de família há algum tempo, ela perguntou se Stuart e eu iríamos. E se talvez a família de Stuart gostaria de se juntar também, já que estávamos ficando tão sérios. Eu disse a ela que era uma ótima ideia, que eu perguntaria a Stuart sobre convidar sua mãe, Brenda, e talvez seu tio, Richard. Mamãe pareceu surpresa, mas feliz. Ela não tinha ideia do que eu estava planejando. Quinta à noite, mencionei a Stuart que minha mãe queria fazer um grande jantar de Natal e queria convidar a família dele. Stuart ficou todo animado e disse que era incrível, que seria ótimo para nossas famílias realmente se conhecerem. Ele ligou para a mãe dele na mesma hora e Brenda ficou emocionada. Ela disse que adoraria ir e que levaria a sobremesa. Tudo estava se encaixando. Sexta-feira, a cadeira gamer chegou. Eu mandei entregar no apartamento da Rachel, para que Stuart não a visse antes. Eu a embrulhei na casa dela na sexta à noite, enquanto Stuart pensava que eu estava trabalhando até tarde. Rachel continuava dizendo que eu era um gênio e que mal podia esperar para saber como isso terminaria. As próximas 2 semanas foram uma tortura. Brincando de namorada feliz, assistindo Stuart ficar cada vez mais confiante de que seu plano estava funcionando. Ele adicionou mais itens à sua lista de Natal, começou a mencionar como um relógio novo seria legal, como seu casaco de inverno estava ficando velho, como ele realmente precisava de fones de ouvido novos. Eu não comprei mais nada, apenas a cadeira gamer que eu planejava devolver, assim que isso acabasse. Stuart e eu fomos às compras de Natal juntos, um sábado, e ele continuava nos guiando para lojas de eletrônicos, apontando itens casualmente. Os AirPods que ele queria, o smartwatch. Eu concordava com a cabeça e tomava notas mentais de cada tentativa de manipulação. Ele comprou um presente para mim também, embrulhou ele mesmo e colocou debaixo da minha pequena árvore de Natal. Eu olhava para aquele presente todos os dias, pensando em como ele provavelmente tinha gastado o meu dinheiro. Minha mãe ligou alguns dias antes do Natal, perguntando o que eu queria que ela fizesse para o jantar. Eu sugeri todos os pratos favoritos do Stuart. Rosbife, purê de batata, os pãezinhos chiques que ele gostava. Mamãe ficou confusa porque eu estava sendo tão complacente, mas não questionou. Véspera de Natal, Stuart estava no melhor humor. Continuava falando sobre amanhã, sobre ver nossas famílias juntas, sobre que grande passo isso era para nós. Ele estava mandando mensagens para Bethany naquela manhã. Sim, eu ainda estava verificando o iPad dele, dizendo a ela só mais um dia fingindo, e então depois do ano novo ele estaria livre. Um dia. Ele achava que tinha mais um dia. Manhã de Natal. Stuart me deu meu presente primeiro. Era um colar barato da Target. Eu verifiquei meu aplicativo do banco mais tarde, e ele tinha gasto 32 Rowlers do meu dinheiro no meu presente de Natal. Chegamos à casa dos meus pais por volta das 2. O carro de Jasper já estava lá, assim como o de Brenda e a caminhonete do tio Richard. Todos estavam lá. Ambas as famílias se misturando e conversando na sala de estar quando chegamos. Minha mãe nos abraçou. Meu pai apertou a mão de Stuart. Brenda deu um grande abraço em Stuart e um menor em mim. Richard estava conversando com meu pai sobre esportes. Jasper estava no canto e, quando ele encontrou meu olhar, ele me deu o menor aceno de cabeça. Tudo estava pronto. O jantar foi às 4. Todos nós sentamos ao redor da grande mesa de jantar dos meus pais. Mamãe e papai nas pontas, eu e Stuart de um lado, Jasper ao meu lado, Brenda e Richard do outro lado. A mesa estava linda. Mamãe tinha se esmerado nas decorações e velas e louças chiques. Stuart estava no paraíso. Ambas as famílias juntas. Todos se dando bem. Ele sentado lá, pensando que tinha manipulado com sucesso todo mundo. Ele continuava estendendo a mão para segurar a minha. Continuava dizendo a todos como era sortudo por me ter. Como este era o melhor Natal de todos. Depois do jantar, minha mãe começou a limpar os pratos, e eu ajudei na cozinha. Ela sussurrou que tudo parecia estar indo bem, que estava feliz por eu estar me sentindo melhor sobre as coisas. Eu apenas sorri e disse que a noite ainda não tinha acabado. Nós trouxemos a sobremesa, a torta de maçã caseira de Brenda e os biscoitos da minha mãe. Todos estavam relaxados, satisfeitos e felizes. Stuart estava com o braço em volta dos meus ombros e estava conversando com Richard sobre possivelmente comprar uma caminhonete um dia. Foi quando eu dei o sinal para Jasper. Apenas um pequeno aceno de cabeça. Jasper pegou seu notebook e disse: Ei, todo mundo deveria ver a apresentação de slides que ele montou sobre o meu relacionamento e o de Stuart. Que ele tinha feito isso como uma surpresa de Natal e queria mostrar na TV grande da sala. Stuart pareceu emocionado. Disse que era muito legal, que adoraria ver. Todo mundo também pareceu interessado. Todos nós nos mudamos para a sala de estar, e Jasper conectou seu notebook à TV dos meus pais. A apresentação de slides começou inocentemente, algumas fotos minhas e de Stuart do início do nosso relacionamento. Todo mundo dizendo, e tão fofos. Stuart apertando minha mão. Então o slide de título apareceu. A história real.
E o primeiro print apareceu? O chat em grupo. Jackson perguntando: aquela baleia ainda tá falando? Com as mensagens de Stuart abaixo, me chamando de porca baleia desesperada e irritante. A mão de Stuart largou a minha. Ele disse: que porra é essa? O que é isso? Com uma voz estrangulada. Eu não disse nada. Apenas assisti a tela. Miss Prince. Stuart dizendo aos amigos que estava vivendo como um rei, com meu apartamento, carro e dinheiro. Stuart dizendo que eu era tão desesperada por amor que era hilário. As transcrições do memorando de voz de Stuart, onde ele disse que ter intimidade comigo o fazia querer vomitar. Brenda fez um som de engasgo. A mão da minha mãe foi para a boca. O rosto do meu pai estava ficando vermelho. Stuart se levantou e disse: não é o que parece. Essas mensagens foram tiradas de contexto. Jasper, desliga isso agora. Jasper não desligou. A apresentação de slides continuou. A lista de manipulação de Natal de Stuart. Cada item que ele queria com notas estratégicas sobre como me manipular para comprá-lo. Mencionar que a cadeira gamer está em promoção. Dizer a ela que os AirPods ajudariam nas chamadas de trabalho. Dizer que os tênis são bons para nossa rotina de academia juntos. A cadeira gamer que ele tinha acabado de desembrulhar estava sentada no canto da sala. Os olhos de todos foram para ela. Então as mensagens de Bethany. Stuart chamando outra garota de querida, fazendo planos de namorá-la depois de me largar, dizendo a ela que ele só tinha que aguentar os feriados primeiro. As fotos de Bethany. Stuart dizendo: em breve, querida, eu prometo. Brenda se levantou e disse: Stuart, que diabos é isso? Isso é real. Me diga que isso não é real. Stuart estava em pânico, dizendo que era tudo falso, que eu tinha editado isso, que eu estava louca e tentando arruiná-lo. Isso era insano. Eu finalmente falei. Eu perguntei a ele qual parte era falsa. A parte onde ele me chamou de baleia por 9 meses? A parte onde ele me gravou sem meu consentimento e enviou as gravações para seus amigos? A parte onde ele fez uma lista estratégica de maneiras de me manipular? Ou a parte onde que está me traindo com Bethany da academia? Stuart se virou para mim com pura raiva no rosto e disse que eu tinha violado a privacidade dele, que eu tinha mexido no celular dele sem permissão, que eu tinha invadido suas conversas pessoais. Meu pai se levantou. Meu pai, que nunca perde a calma, e ele disse que Stuart precisava ter muito cuidado com suas próximas palavras. Porque de onde ele estava vendo, Stuart estava usando sua filha, e ele tinha cerca de 10 segundos para sair desta casa. Stuart tentou apelar para Brenda. Disse: mãe, você tem que acreditar em mim. Ela está distorcendo tudo. Eu a amo. Eu estava apenas desabafando com amigos às vezes. Todo cara faz isso. Brenda olhou para o filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse que tinha visto o suficiente, que aquelas mensagens estavam nas palavras dele, que ele estava me usando e mentindo para todos, incluindo ela, que ela o criou melhor do que isso e que estava com vergonha. Stuart começou a gritar, dizendo que todos estavam exagerando, que mensagens privadas entre amigos não significavam nada, que ele tinha sido um bom namorado. Ele nunca tinha realmente traído. As coisas da Bethany eram apenas flerte. Jasper se levantou e ficou cara a cara com Stuart. Disse que ele tinha 3 segundos para sair, antes que Jasper o fizesse sair. Stuart tentou argumentar, e Jasper literally começou a contar 1, 2. Stuart pegou seu casaco e foi em direção à porta. Então ele se virou e disse que precisava da cadeira gamer dele, que era seu presente de Natal. Eu disse a ele que foi o meu dinheiro que a comprou. Meu cartão de crédito no recibo, legalmente minha propriedade, e ele não ia levar porra nenhuma. Stuart olhou para todos. Sua mãe que estava chorando. Meu pai que parecia pronto para jogá-lo para fora fisicamente. Minha mãe que estava me abraçando. Richard que estava balançando a cabeça em desgosto. Jasper, que ainda estava de pé pronto para brigar. E ele saiu. Apenas saiu e bateu a porta. A sala ficou em silêncio por 1 minuto. Então Brenda veio até mim, soluçando e pedindo desculpas, dizendo que não tinha ideia, que se ela soubesse, ela teria impedido, que o filho dela tinha se tornado alguém que ela não reconhecia. Richard disse que ia ter uma conversa séria com Stuart sobre seu comportamento, que isso era inaceitável em todos os níveis, que ele estava envergonhado de ser parente de alguém que agiria dessa maneira. Jasper devolveu a cadeira gamer à loja no dia seguinte e me deu o dinheiro do reembolso. Eu me paguei um bom jantar com ele. Mas antes disso, e esta é a minha parte favorita, no dia seguinte ao Natal, Jasper veio ao meu apartamento com seu carro. Eu tinha dado a ele minha chave reserva semanas atrás, como parte do plano. Passamos 3 horas revirando cada item que Stuart tinha deixado para trás. Cada peça de roupa, cada item de higiene pessoal, cada coisa aleatória que ele tinha acumulado ao longo de 9 meses morando no meu apartamento. Jasper colocou tudo em sacos de lixo pretos gigantes. E eu quero dizer tudo. O Xbox dele que ele tinha antes de nos conhecermos.
Suas roupas, seus sapatos, aquela coleção estúpida de bonés de beisebol que ele achava que o faziam parecer legal. Seu desodorante e shampoo, seus cabos de carregamento. Cada coisinha. Nós enchemos tipo 8 sacos enormes e Jasper os carregou todos para o meio-fio, do lado de fora do meu prédio. Apenas os jogou lá na rua como o lixo que eram. Eu tirei uma foto de todos aqueles sacos no meio-fio e enviei para Stuart com a mensagem: "Suas coisas estão lá fora. Você tem até o lixeiro passar amanhã de manhã para pegar." Depois disso, é problema da cidade. Ele me ligou 17 vezes na hora seguinte. Eu não atendi nenhuma. Ele deixou mensagens de voz gritando sobre seus pertences, dizendo que eu não podia simplesmente jogar suas coisas fora, ameaçando chamar a polícia. Eu mandei para ele mais uma mensagem: "Você não está no meu contrato de aluguel. Você nunca pagou aluguel. Suas coisas estão do lado de fora do meu prédio. Venha buscar ou não. Eu não me importo mais." O carro de Jackson apareceu por volta das 10 da noite. Eu assisti da minha janela enquanto Stuart e Jackson se esforçavam para carregar todos aqueles sacos de lixo no sedã minúsculo de Jackson. Levou 3 viagens, porque não conseguiam encaixar tudo. Stuart continuava olhando para a minha janela, mas eu apaguei todas as luzes, para que ele não pudesse dizer se eu estava assistindo. Na noite de Natal, meu celular começou a explodir. Stuart ligando e ligando e ligando. Mensagens de voz dele gritando. Eu bloqueei cada número e desliguei meu celular. Jackson tentou me mandar mensagem defendendo Stuart. Eu mandei pra ele o print dele me fotografando no Detran e zombando de mim, e então o bloqueei também. Os tênis da Nike que comprei pra ele, vendi no Facebook Marketplace. O PS5 foi para o Jasper, oficialmente como um presente de Natal atrasado. Ele está obcecado por isso. Eu devolvi todos os outros presentes que comprei para Stuart. Recebi reembolso total de tudo. Usei o dinheiro para me levar, em um fim de semana de spa com Rachel. Fizemos massagens e tratamentos faciais e bebemos champanhe, e comemoramos eu estar livre. Véspera de Ano Novo, eu passei na casa dos meus pais. Apenas família. À meia-noite, Jasper levantou seu copo e disse: "Um brinde à irmã mais velha dele, que é uma fodona e não atura lixo de ninguém." Todos aplaudiram. Minha mãe chorou lágrimas de felicidade. Meu pai me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim. Já se passaram 2 semanas desde o Natal. Stuart tentou ligar mais uma vez, semana passada, de um número que eu não reconheci. Deixou uma mensagem de voz dizendo que entendia que eu estava brava, mas que precisávamos de um encerramento. Se poderíamos, por favor, nos encontrar para um café e conversar como adultos. Eu deletei sem ouvir a coisa toda. Não há necessidade de encerramento. Ele me mostrou exatamente quem ele era, e eu mostrei a ele exatamente quem eu sou. Fim da história. Stuart queria aguentar as coisas até os feriados. Bem, ele teve sua memória de Natal, só não a que ele estava esperando. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.